Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus e nosso Pai, e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele toda a honra, glória e todo louvor, porque somente Ele é digno de receber louvor. Jó capítulo 42, versículo 5, tem um versículo muito conhecido quando Jó declara a Deus: Eu te conhecia apenas de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Interessante ouvirmos isso de Jó. Interessante como Jó ele chega a um pensamento único no momento da coisa que ele estava passando, e ele declara uma coisa assim tão assim que quem sabe, quem estava ali por perto, deve ter achado até estranho Jó dizer aquilo para Deus: eu conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quando nós falamos de Jó, nós não estamos falando de uma pessoa comum. Nós estamos falando de uma pessoa privilegiada. Não que ele tenha recebido o privilégio de Deus acima de outras pessoas, não, mas ele alcançou um privilégio, como qualquer um de nós podemos alcançar. Esse privilégio de conhecer a Deus é dado a qualquer pessoa que desejar realmente conhecer a Deus. Mas Jó, se a gente analisar na Bíblia a história de Jó, você vai ver lá no comecinho o orgulho que Deus tinha de Jó. Ele diz: vê o meu servo Jó. Olha que coisa linda. Qual é o crente, o cristão, que não gostaria de ouvir isso de Deus a respeito de si próprio? Imagine você aí ver o meu servo João, ver a minha serva Daniele, ver a minha serva Elisângela, ver o meu servo Luiz, ver o meu servo Paulo, Antônio, ou tantos outros. Olha que coisa honrosa ouvir isso de Deus. Deus com orgulho, exibindo o seu servo. Jó, ele era um homem temente a Deus, né? Deus mesmo vai dizer as características de Jó. Homem temente a Deus, justo e tantas outras coisas. E acontece então que Jó passa por uma provação muito grande. A história de Jó ela é lindíssima, é interessante, é conhecida, embora muitos dos cristãos não tenham lido todo o livro de Jó. Infelizmente, né, é uma coisa que sempre vamos dizer, parece, né, que sempre vamos dizer, infelizmente os crentes não lêem a Bíblia. E não lê a Bíblia quer dizer não ouve a Deus. Porque Deus fala. Deus fala é a única maneira que você vai ter certeza de que Deus está falando com você é quando você lê a Bíblia. Mas se você lê a Bíblia de uma maneira distraída, é como se teu pai carnal, teu pai físico, estivesse falando com você e você não desse atenção. Então você tem que ler atentamente e você vai ver que Deus está falando com você. É a forma mais correta. Pregação, louvor, pode até ser que Deus fale com você, mas Deus quer tratar pessoalmente com você e você vai ver isso no desenrolar desse vídeo. Então, quando Jó passa pela provação, os seus amigos, ao invés de ajudar, acabam piorando a situação, toda aquela história que você já conhece. E quando Deus se revela para Jó, porque Jó até acabou murmurando várias vezes, porque ele achou que era uma injustiça e está acontecendo aquilo com ele, e tantas outras coisas. Então Deus começa a fazer pergunta para Jó, e Jó não consegue responder nenhuma, né? Nenhuma pergunta. E ele percebe que ele apenas conhecia Deus de ouvir, ouvia de Deus, pessoas falando de Deus.
E ele mesmo assim servia apenas de ouvir. Mas agora Jó consegue ver o Senhor, ou seja, ele consegue ter um conhecimento pessoal com Deus. Por que será que Deus permitiu a Jó esse conhecimento pessoal? Por quê? Porque, nesse caso, porque Jó estava meio atribulado e começou, entendeu, a não duvidar de Deus, mas reclamar de que Deus não estava sendo justo com ele. E para isso, então, Deus faz de Jó esse personagem que vai passar por essa prova para que todos os cristãos e todos os que antes de Cristo eram servos de Deus, para que todos eles tivessem um exemplo de como Deus está sempre cuidando de nós. O problema do cristão hoje, vamos falar de hoje, do cristão, é porque ele quer ouvir alguém falar de Deus, mas ele não quer ouvir de Deus. Ouvir alguém falar de Deus é quando você vai a uma igreja, você escuta uma pregação, você escuta, por exemplo, até mesmo o meu vídeo, você está ouvindo falar de Deus. Você escuta um louvor e você fala, Deus falou comigo. Dificilmente você ouviu falar de Deus e você, na maioria das vezes, entendeu que Deus falou com você. Embora, muitas das vezes, Deus realmente fala. Deus não vai falar com alguém. Olha o que eu estou falando. Parece estranho, mas é verdade. Deus não vai se comunicar durante toda uma vida com uma pessoa, com um cristão que não lê Bíblia. Deus não vai se comunicar com ele através de pregador, de música, de tantas essas coisas. Deus não vai. Os momentos que Deus irá se comunicar com essa pessoa é quando Deus vai chamar a atenção dela para uma comunhão com Deus. É o que eu estou falando para você. Não existe forma. Você não pode planejar, seja o que for, a não ser que você seja analfabeto, mas hoje você tem. Você tem a mensagem hoje, né, na internet, toda a Bíblia narrada, você pode ouvir. Essa é a única forma exata e sem dúvida que Deus vai falar com você. É através da sua palavra. Ou você acha que todo esse trabalho que nossos irmãos, nossos amados irmãos tiveram no passado, perderam sua vida para que hoje você tivesse uma Bíblia na sua casa. Tu acha que tudo isso foi em vão? Foi só apenas para você ter um livro para servir de enfeite e para você botar embaixo do braço no final de semana e ir para a igreja? Não. Isso é para que a pessoa pudesse manter-se interagindo com Deus. Somente isso. Jó conhecia a Deus por ouvir. Falavam de Deus para Jó e Jó mesmo assim o temia. Mas Jó mudou. Olha como a vida de Jó era boa e tornou-se muito melhor depois que ele passou a conhecer a Deus. O desejo de Deus é que todos os seres desse planeta o conheçam. Deus quer ter uma comunhão pura, limpa, amistosa com cada um de nós. Ele não quer apenas que você seja uma pessoa intermediada por alguém. Não, ele quer tratar pessoalmente com você. E para que serve o pastor, então? Para que serve o pregador? O pregador é para levar a mensagem, para que pessoas se convertam e realmente conheçam a Deus. O pastor é para cuidar da igreja, principalmente nesse período de nova conversão.
Mas a pessoa, ela tem que tomar o seu caminho com Deus através dela própria com Deus. O pastor não pode estar sempre te conduzindo a Deus. E Deus não quer isso. Deus não quer isso. É como se dois filhos em um relacionamento com o pai fosse no seguinte: um filho não conversa com o pai. E quando ele quer uma coisa, ele pede ao irmão dele, e o irmão dele fala com o pai. O pai dele responde ao irmão dele, e o irmão dele responde para o filho. Qual é o pai que quer um relacionamento desse? E por que você acha que Deus quer isso? Quando você procura, quando você consulta a Deus através de um pastor, ou de um pregador, ou de um missionário, ou seja lá de quem for, você está fazendo justamente isso. Você está deixando o privilégio que você tem de falar com Deus, mas você prefere falar com alguém para alguém falar por Deus. Eu vou te falar uma coisa, você não vai se espantar? Eu creio que Deus não está nem ouvindo as suas questões. Deus te ouve mais quando você ora, mas quando você pede alguém para estar fazendo isso por você. Você que já é um crente cascudo, aquele cristão velho, você já não é mais um novo convertido. Você já tem uma vida na igreja, que no evangelho eu não posso nem dizer que tenha. Você está fazendo justamente isso. Você está deixando um privilégio grandíssimo por ignorância e preguiça, porque você não quer ler a Bíblia. Eu conheço gente que diz que ler a Bíblia dá sono. Mas não dá sono ficar no Facebook, não dá sono ficar no Instagram, no WhatsApp, não dá. Se tem muito crente, veja bem, muito crente, que se ele resolvesse dar o dízimo, olha o que eu vou falar, dar o dízimo do tempo que ele tem nas redes sociais, se ele pegasse 10% desse tempo ao dízimo social, se ele pegasse 10% desse tempo e aplicasse na leitura da palavra de Deus, ele leria a Bíblia todinha em um ano. E até menos do que isso. Mas ele não tem tempo para ler a Bíblia. Mas tem tempo para redes sociais. Tem tempo para assistir programa de televisão a respeito de vida de celebridades. Celebridade que está destruindo a igreja. E falsas celebridades que estão dizendo que aceita Jesus. Estão trazendo um novo evangelho. Você não está conhecendo a Deus. Você está conhecendo as demandas, você está conhecendo as astúcias de Satanás. E você está sendo preso nelas. Conhecer a Deus é algo que não vai agradar somente a você. Não. Vai agradar muito mais a Deus. Deus se agrada quando alguém deseja conhecê-lo. Esse é o maior desejo de Deus por nós. Que nós o conhecemos, que nós o amamos, não que nós apenas esperamos nele nos salvar. Enquanto nós temos uma vida aqui arregada a pecado. E no final de tudo, apenas por termos um cartão de membro, nós esperamos a salvação em Cristo. Isso não é amor. Deus quer ser o teu amigo. Ele quer conversar com você. Ele quer te ouvir. Ele quer muito, não é pouco. Ele quer muito conhecer você. O todo esforço, é o contrário que eu vou falar. Todo esforço que você faz para não conhecer a Deus, Deus faz muitíssimo mais para te conhecer. Ele está o tempo todo querendo te conhecer. E o tempo todo você está querendo não conhecê-lo. Embora você espera que você o conheça apenas porque você ouve pessoas pregando. Apenas porque você ouve pessoas cantando. Hinos que na maioria absoluta estão completamente errados. E você diz que sente a presença de Deus. Você está sentindo apenas emoção. Deus não é uma emoção. Deus, ele é real. Deus, ele é presente.
Deus quer ser o teu amigo. Conhecer a Deus foi algo que surpreendeu a Jó. E eu duvido que você não vai se surpreender. Duas coisas vão acontecer quando você conhecer a Deus. A primeira é que você, se você realmente conhecer a Deus, você vai se lamentar pelo tempo que você perdeu dentro de igreja, viajando, ouvindo músicas evangélicas. Eu falei músicas evangélicas. E achando que você estava conhecendo a Deus. E quando você realmente conhece a Deus, você vai lamentar por esse tempo, mas ao mesmo tempo, isso vai te trazer um grande conforto. E eu duvido você ter nesse planeta momentos mais felizes. Eu digo momentos assim físicos, passeios, aumento de salário, riqueza, coisas desse tipo, que seja mais agradável do que o prazer em conhecer a Deus. Essa é a coisa boa, a coisa que não tem como explicar. Conhecer a Deus, a sensação de conhecer a Deus não tem como explicar, só sentindo para ver. E a outra coisa que vai acontecer, infelizmente, é a inveja de pessoas que não conhecem a Deus, mas acham que conhecem a Deus, por causa de intermediários, mas não conhecem a Deus pela palavra e nem pela comunhão com Deus. E eles vão ter inveja de você. Foi assim toda a Bíblia. Você vai ver que foi assim com José. Os irmãos de José tinham inveja dele porque o pai gostava mais dele. Estou fazendo uma relação entre pais e filhos. E é a mesma coisa que acontece no mundo espiritual. Jacó tinha mais afeição por José. E os irmãos, por ter inveja disso, cada vez se rebelavam mais com Deus. Foi assim com Davi. Os irmãos tinham inveja de Davi. Foi assim com Jesus também. Poxa, Jesus a gente pode nem comparar. Os irmãos também tinham inveja de Jesus Cristo. E sempre vai ser assim. Os teus irmãos da igreja vão ter inveja de você. Quem sabe até o teu pastor vai ter inveja de você. Mas você estará muito bem guardado, porque a alegria em conhecer a Deus, ela vai transpassar todas as outras coisas. Faça uma experiência com Deus, se possível hoje, ore e diga que quer conhecer a Deus. Diga que você deseja conhecer a Deus. E eu duvido que Deus não vai te responder essa noite. Leia a palavra de Deus, leia com atenção. Comece pelo Novo Testamento. Leia quantas vezes for precisa o Novo Testamento, para depois você ler o Antigo. E você vai ver como é que Deus fala com o homem. Você vai ver como é que Deus fala realmente com você. E tudo que você achou que era Deus falando, na verdade, eram só palavras saídas da boca de um homem. Mas as palavras vinda do coração de Deus para você, somente você com Deus. É algo íntimo. Por isso que a Bíblia diz, entra no teu quarto, na tua intimidade. Da mesma forma que você faz para orar com Deus na intimidade, faça também para ouvir a Deus através da palavra de Deus, também na intimidade. É dessa maneira que você vai conhecer a Deus. É dessa maneira que Deus está te esperando para te conhecer, para ser o teu amigo, para ser o teu pai e para se agradar de você. E eu tenho certeza que Deus dirá, olha ali está o meu servo, que tem um desejo de me conhecer, que realmente me conhece e que faz a minha vontade. E lembre-se, servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus. Um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.